Hemosc de Criciúma precisa de doações de sangue e você vai ver também. Bancos não repassam queda da taxa Selic. Alesc retoma trabalhos e governador abre ano legislativo. Mais de 30 milhões de brasileiros ainda não tomaram todas as vacinas da Covid-19. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. Uma quarta-feira com bastante tempo nublado aqui no sul do estado, mas nem por isso menos quente. Neste momento está 30 graus em Criciúma. E os bancos não repassaram ao consumidor a queda de 2 pontos percentuais da taxa Selic no ano passado. A média das taxas foi reduzida em apenas 1 ponto e houve até casos de alta. No balanço divulgado hoje pelo Banco Central, não entram as taxas cobradas nos empréstimos para a compra da casa própria, nem os negócios feitos pelo BNDES com as empresas. Em média, as empresas pagaram 21% ao ano. Já nas negociações com pessoas físicas, os empréstimos ficaram em pouco mais de 54% ao ano. No caso do cheque especial, também houve queda para 128%. Agora, no caso do cartão de crédito rotativo, houve um aumento de quase 30 pontos e o consumidor pagou quase 445% ao ano. Mas é bom destacar que no começo deste ano começou a valer uma nova regra para o rotativo. O valor total a ser pago não poderá ser maior do que 2 vezes o valor da compra. O Banco Central também informou que as pessoas pediram mais dinheiro emprestado no ano passado, com destaque para as empresas, e aumentou a inadimplência, ou seja, quem levou o dinheiro não tem condições de pagar a fatura. E o governo da Argentina decretou na segunda-feira uma intervenção nos meios públicos do país, o que poderia ser o primeiro passo para uma eventual privatização. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial, a intervenção terá como objetivo modificar a estrutura orgânica e funcional das empresas. A medida abarca o portal educativo Eduque Argentina, a agência de notícias Telam, a rádio e televisão Argentina e conteúdos públicos, onde está a TV pública, além dos canais Encontro, Deporte TV e Paca Paca, e a plataforma Contar. No último dia 3 de fevereiro, em um outro decreto, o comunicado da empresa foi repassado à chefia de gabinete para intervir na definição da estratégia de comunicação e conteúdos realizada por canais e plataformas de comunicação. O texto desta segunda-feira também nomeou os interventores. Segundo o decreto, eles terão poderes para avaliar, modificar o regime e a administração de fundos, ampliar ou reduzir as peças orçamentárias ou aprovar um novo regime de administração. Poderão ainda contratar serviços relacionados a obras, comprar bens ou, no aspecto que mais preocupa os atuais funcionários, contratar e demitir pessoal. As mudanças nas empresas públicas de comunicação foram amparadas, segundo a justificativa do governo de Javier Milei, no texto do decretaço anunciado no dia 20 de novembro, que modificou ou eliminou 366 leis que regem uma série de atividades econômicas do país. Nesse último decreto, Milei afirmou ser necessário realizar uma profunda reorganização das empresas públicas. A intervenção tem validade de 1 ano, podendo ser renovada por mais 1. Antes de ser eleito, Milei sinalizava o desejo de mudar as empresas de comunicação públicas. Em uma ocasião, disse que os canais e portais eram mecanismos de propaganda e reiterou seu desejo de eventualmente privatizar as companhias. Segundo o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, a decisão de vender as empresas ainda não está definida. A situação dos imigrantes dos Estados Unidos piorou e, pelo que é visto atualmente, dificilmente terá uma solução rápida.
Só no ano passado, quase 2,5 milhões de asiáticos, africanos e latino-americanos cruzaram a fronteira e entraram no país. Muitos venderam as casas, os carros e pegaram dinheiro emprestado de agiotas para fugir de onde eram perseguidos por vários motivos, correndo até o risco de morrer. Deixam tudo para trás e, quando entram, acreditam ter encontrado um oásis de felicidade. Mas a situação dessas pessoas não é tão fácil, além de provocar vários discursos de amor ou ódio. Principalmente em ano de eleição presidencial, como o atual, que terá o desfecho em novembro. Mas, por enquanto, resolver a questão parece difícil de ser resolvida. Principalmente porque a lei de imigração dos Estados Unidos é a mesma de 40 anos atrás. Não passa por uma atualização que permite, por exemplo, que uma pessoa que entrou ilegalmente fique até 20 anos esperando a solução da justiça, porque faltam juízes para dar a sentença. É a burocracia. E a seguir, calendário de vacinação contra a dengue será definido nesta semana. Deus ele tem perdoado a gente pela misericórdia. Deus tem perdoado, Deus tem sido longânimo conosco. Agora, se a gente acertar o caminho, a gente vai entrar na bênção antes daquilo que a gente possa imaginar. O que nos atrapalha é a desobediência. O maior pecado de Israel foi a murmuração. O povo murmurava demais, reclamava demais, e aquilo entristecia muito Deus, porque Deus amava e ama Israel e nunca deixou faltar nada, irmão. Quando faltava carne, Deus mandava carne, faltava pão, Deus mandava, faltava água, Deus mandava, e o povo não parava de reclamar, não parava. Então, o que a gente percebe? Está faltando mais gratidão, está faltando adoração, está faltando dizer: Deus, tudo que eu tenho, obrigado, Senhor. Diga amém, irmãos. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela saúde, obrigado pela minha família, obrigado, Senhor. E se o Senhor tem um plano, um projeto de aumentar isso aqui, de abençoar, fique à vontade, tenha liberdade de me usar para cumprir o teu plano na minha vida. Mas não reclame, não murmure, pessoal. A murmuração se trata da ingratidão. Uma pessoa que está descontente com a vida. Não, eu estava pregando hoje aqui às 6h30 no programa, irmão, sobre pessoas que estão no presídio. Tem pessoa que está no presídio lá, daria tudo para estar aqui, ou para ter o que a gente tem, mas está lá pagando por um erro, mas está lá. Daria pessoa que estão na UTI, nos hospitais agora, que daria tudo para ter o que você tem, para estar onde você está, mas a gente não reconhece. Então reconheça a graça de Deus, agradece a Deus por aquilo que Ele tem te abençoado. E olha, o que a Bíblia diz em Mateus 25:21, que eu sempre falo aqui para vocês? Seja fiel no pouco, no muito Deus nos colou. Isso aqui é uma regra que eu carrego para a minha vida, tá? Isso aqui é lei do retorno, não tem como mudar isso aqui. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus ele acrescenta, ele multiplica, ele dá graça, ele nos abençoa. Meus amigos, tudo bem? Tem uma novidade na praça aí, não sei se já lhe contaram. O que é missionário? Não é fofoca não, é coisa boa. O portal ongrace.com, que é da nossa igreja, mudou de cara agora, mudou completamente de cara, coração, mudou tudo, é novo. É www.ongrace.com. Aí você tem toda a informação da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Missionário Soares, das campanhas dele, tudo coisa boa. Mensagem de fé de graça. Rede TV em qualquer lugar do mundo que você for, no portal Ongrace, você assiste com qualidade excepcional. Você também tem ali as agendas dos pastores, do missionário, endereço das nossas igrejas, redes sociais da nossa igreja, atendimento ao patrocinador, testemunhos e uma porção de coisas relevantes. Como é que eu faço? ongrace.com. Avise para os seus amigos, compartilhe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. A
A ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez um pronunciamento com um apelo para que as pessoas redobrem os cuidados com a vacinação contra a Covid. A doença deixou de ser uma pandemia, mas ainda tem muitos casos, agora com a variante Ômicron. Sua declaração foi dada no mesmo dia em que foi divulgado que 32 milhões de brasileiros não tomaram todas as vacinas. Desde sua descoberta, depois de um período difícil com a pandemia da Covid-19, a vacina contra a doença vem sendo distribuída em todo o mundo, com o calendário das campanhas. O imunizante foi liberado para toda pessoa acima de 6 meses de idade. Entretanto, 16% do público-alvo, isto é, mais de 32 milhões de brasileiros, não completaram o esquema primário da vacinação formada por 2 doses. Entre os estados que menos completaram o esquema vacinal, temos Roraima, em primeiro lugar com 41% da população, em segundo, o Maranhão com 34% e o Pará está em terceiro, com quase 32% dos habitantes sem a segunda dose. Agora, entre os estados com menos imunizados, São Paulo aparece em primeiro, com 3.900.000 pessoas que não tomaram a vacina, seguido de Minas Gerais, com 2.800.000. A faixa etária que menos completou o esquema primário foi a de 6 meses a 2 anos, com 86% incompletos ou sem doses, o que equivale a 5,5 milhões de crianças não imunizadas. Para especialistas, o risco de complicação da Covid-19 é maior em crianças de até 5 anos não vacinadas, por não terem sido expostas à doença e terem uma queda mais rápida nos níveis de anticorpos, assim como também para idosos acima de 60 anos. A segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Criciúma suspendeu o decreto assinado pelo prefeito Clésio Salvaro, que dispensa a obrigatoriedade da vacina da Covid-19 no ato de matrícula escolar. A liminar foi publicada ontem. Desta forma, fica exigido o esquema vacinal completo para matrícula e rematrícula nas escolas. Isso sob pena de multa no valor de R$1.000 para cada ato de descumprimento, além de responsabilização civil e criminal. Ainda sobre imunização, com a explosão de casos de dengue no país, 4 estados e o Distrito Federal já declararam situação de emergência em saúde pública. Com isso, aumenta a expectativa pelo início da aplicação da vacina contra a doença. De acordo com a ministra da Saúde, o calendário será definido nesta semana. Em São Paulo, por exemplo, o imunizante está em falta na rede privada. A fabricante da vacina informou que, neste momento, vai priorizar o SUS. De novembro do ano passado a janeiro de 2024, a procura pela vacina da dengue, a Qdenga, cresceu 600% nas farmácias Raia e Drogasil. A rede ainda não sentiu o desabastecimento, mas hospitais e laboratórios daqui de São Paulo já informaram a falta do imunizante produzido pela farmacêutica Takeda. Pela alta demanda, as vacinas esgotaram no final de semana no Hospital Sírio-Libanês. O Albert Einstein está com abastecimento parcial e algumas unidades do grupo Fleury também não têm mais estoque. Por meio de nota, a empresa fabricante informou que está concentrada em atender de forma prioritária o Ministério da Saúde para promover o acesso da vacina contra a dengue de forma integral e gratuita para a população. A Takeda acrescentou que o reabastecimento será gradual e deve priorizar pacientes que já receberam a primeira dose e agora precisam completar o esquema vacinal. Serão entregues 6.600.000 doses neste ano. Para 2025, mais 9 milhões de doses devem ser fabricadas. Nesta semana, a vacina Qdenga começa a ser distribuída ao Sistema Único de Saúde em 521 cidades consideradas endêmicas para a doença. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 345 mil casos prováveis de dengue. Trocando a pauta, de cada 10 brasileiros, 8 têm como meta reduzir os gastos este ano. E a maioria vê na economia de energia uma forma de poupar mais dinheiro. Uma pesquisa realizada por uma consultoria norte-americana que ouviu mais de 2.000 consumidores brasileiros mostrou que 80% da população quer reduzir os gastos este ano.
O número foi maior do que os apresentados nos Estados Unidos, onde pouco mais da metade da população disse que quer economizar em 2024. Embora o nível de 80% seja alto, o índice brasileiro é menor que o da pesquisa anterior, do final de 2022, quando 86% dos consumidores apontaram que já estavam cortando ou iriam cortar gastos. Quando perguntados como economizariam mais dinheiro, os brasileiros afirmaram que reduzir o consumo de energia elétrica será a principal medida tomada. Economizar na compra de roupas, jantares e delivery de comida também são alguns hábitos que os brasileiros citaram. Além disso, eles também disseram estar extremamente preocupado com o custo de vida no país. Outro ponto de preocupação dos entrevistados foram as mudanças climáticas do Brasil, e que isso pode afetar o custo de vida, pois as chuvas, os desmoronamentos e as enchentes podem afetar o produtor e, consequentemente, o produto na prateleira de supermercados e feiras livres. Outra questão que se destacou no levantamento foi a saúde. Os dados mostraram que de cada 10 brasileiros, 7 se preocupam com a própria saúde e a dos seus familiares, seja física ou mental. No que se diz a respeito às inquietações com a própria saúde mental, mais de 70% classificaram a falta de dinheiro como o principal fator prejudicial à saúde. Apesar disso, existem algumas despesas que o brasileiro não abre mão, independentemente da faixa de renda. Cerca dos 29% dos que cortaram gastos ainda preservam uma parte da renda para ir casualmente a restaurantes e bares, e 21% guardam para entretenimento, em especial assinatura de streaming, e 19% gastam em produtos de cuidados pessoais como cosméticos. E a seguir, discurso do governador abre ano legislativo na Alesc. Você não pode parar. Tem momento que você e eu vamos nos sentir cansados, sim. Muita luta, muita batalha na vida. E nós estamos enfrentando isso desde o dia em que aceitamos a Cristo. Sim ou não? Desde o dia em que você aceitou Jesus, você comprou uma briga com o inferno. Existem demônios, avalanche do inferno contra a tua vida, tentando de um jeito ou de outro fazer você parar, fazer você desistir, desanimar. Porque daí ele toma conta da sua vida e da sua casa. Ele impede você de ser abençoado. Então Deus, ele fala: torne a levantar as mãos cansadas, endireite o seu joelho desconjuntado. Você não pode viver prostrado. Você é filho de Deus, diga amém, irmãos. Ainda que existem pessoas ao seu redor jogando praga, dizendo: para, desiste, não adianta, isso não é para você. Não dê ouvido, meu irmão, não desista não. Você tem que acreditar no teu sonho, acreditar na palavra, ser fiel, lutar pela fé. Então Deus, ele vai abençoar você. Agora você pode ouvir a programação da nossa rádio de qualquer lugar. Baixe o novo aplicativo da nossa rádio hoje mesmo. Encontre-o na loja de aplicativos do seu celular, pesquisando por Nossa Rádio. Além de desfrutar de toda a nossa programação, você também terá acesso à Bíblia, ficará atualizado com a agenda do missionário R.R. Soares e muito mais. E o melhor de tudo, é grátis! Baixe o novo aplicativo da nossa rádio agora mesmo, disponível para Android e iOS.
Olá, mulher que vence, eu sou a pastora Lourdes e hoje quero deixar um recado de Deus até o teu coração. Quero falar um pouquinho sobre a vida do José para você, da maneira, do modo aonde Deus operou grandemente na vida dele. A palavra de Deus, ela fala ali em Gênesis 41, a partir do versículo 51, ela declara para nós: e chamou José o nome do seu primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa do meu pai. O Senhor só pôde operar na vida do José porque o José não guardou no coração dele nenhum ressentimento daquilo que ele tinha passado. Quem sabe você está sofrendo aí, minha amiga, tem enfrentado tantas lutas, tantas batalhas, mas quem sabe você tem sofrido por quê? Porque você tem deixado uma sementinha do inimigo entrar no teu coração. Mas o recado de hoje, assim como o Senhor abençoou muito a vida do José, Deus também quer te abençoar, porque o José, ele disse para o Senhor aqui: Deus me fez esquecer de toda a dor, de todo o sofrimento, e o Senhor abençoou muito a vida do José. Deus quer te abençoar também, minha amiga. Deus tem grandes vitórias para tua casa e para tua família. Guarda esse recado que com certeza o Senhor Jesus quer te abençoar. Nessa época do ano, o EMOSC costuma ter uma queda expressiva no número de doadores. Isso justamente quando a demanda por sangue aumenta. Temporada de férias, verão e logo em seguida o carnaval. Tudo isso traz uma baixa nos estoques de sangue nos hemocentros em todo o estado. Mas a necessidade não diminui. Por isso eu converso agora com a Amanda, que é a coordenadora técnica do EMOSC, para falar sobre doação de sangue. Amanda, como é que está a situação de estoque aqui neste momento no EMOSC de Criciúma? Certo. Hoje a gente está com as tipagens O positivo e O negativo reduzidas. Então, a gente vem trabalhando em ações para que essas tipagens fiquem adequadas, para que a gente consiga atender toda a população daqui da região sul, assim como a região, todo o estado de Santa Catarina, né? Visto que o EMOSC é uma hemorrede. Uhum. E qual que é a orientação para quem quiser doar? E, claro, né, quem que pode doar? Claro, claro. Então, está comparecendo a um hemocentro mais próximo. Aqui na região sul, a gente tem um EMOSC que fica sediado aqui na Avenida Centenário, e a gente tem também uma unidade de coleta no município de Tubarão. Então, quem está mais próximo a Tubarão, Laguna, Jaguaruna, pode estar comparecendo também a Tubarão, não precisa se deslocar até Criciúma para estar realizando uma doação. Ou em qualquer outro hemocentro, qualquer outro EMOSC que está localizado nas principais regiões do estado. Ter entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias, ter realizado a primeira doação anterior aos 60 anos. Estar munido de documento oficial com foto. Os menores de idade podem estar realizando doação também entre 16 e 18 anos, desde que acompanhados do responsável legal. Ter se alimentado bem, isso é uma dificuldade, digamos, uma dúvida, acho que essa é a palavra correta, uma dúvida que a maioria da população tem. Então, muitos doadores comparecem até o hemocentro em jejum. E diferente dos exames laboratoriais, que é aqueles que a gente vai no laboratório de análises clínicas coletar, que a gente precisa de jejum, para a doação a gente precisa estar bem alimentado. Então, ter feito uma boa ingesta de alimentos, água, líquidos, para se hidratar. Ter dormido bem na noite que antecede a doação, não ter feito ingesta de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem também a doação, não ter feito tatuagem, piercing, para as mulheres principalmente, as micropigmentações, né, de sobrancelha, lábio, nos últimos 6 meses, se realizada em clínica com alvará de vigilância sanitária, se a clínica não tiver alvará, 1 ano. Então, esses são, acho que, alguns dos principais critérios que a gente utiliza. E aí, nesse período de férias, a gente acaba tendo uma queda nos nossos estoques. E aí, a gente precisa muito da ajuda da população para que a gente consiga mantê-los no nível adequado e consiga estar atendendo a população catarinense. E como é que funciona o processo de doação para quem vem aqui no EMOSC?
Certo. O processo todo, ele dura em média de 50 minutos a 1 hora. 55 minutos é o tempo, digamos que ideal. Esse tempo, ele compreende o processo todo. A doação mesmo, eu acho que é uma das etapas mais rápidas. Ela dura no máximo 12 minutos. Então, o tempo todo, ele compreende desde a retirada da senha lá na frente, cadastro, a pré-triagem, a triagem, que é a entrevista, né, que a gente acaba realizando com esse candidato à doação, a coleta e a parte final, que é o lanchinho, que é a reposição hídrica. Então, o processo todo dura em média de 50 a 55 minutos. Obrigada, Amanda, pelas informações. Então, essas são as orientações para quem quiser vir aqui no EMOSC de Criciúma fazer a sua doação de sangue, que é muito importante nesta época do ano, principalmente. Voltamos ao estúdio. O EMOSC de Criciúma funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde, isso sem fechar ao meio-dia. Durante o carnaval, a unidade abre normalmente na segunda, dia 12, mas fecha na terça-feira, dia 13. E ontem foi dia de retomada dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Como todos os anos, o ato contou com a presença do governador do estado. A primeira sessão de 2024 na Alesc foi aberta com uma mensagem do chefe do Executivo aos 40 deputados estaduais. Em seu discurso, o governador reafirmou o diálogo com a Assembleia. Após a sessão, Jorginho Melo comentou sobre os desafios do último ano. O ano de 2023 foi um ano difícil, um ano que eu recebi o governo com déficit de 3 bilhões de reais, aproximadamente. Mas não se assustamos com isso, a gente encarou, fez o PAFISC deu um resultado de 900 milhões de economia. Claro, tivemos que fazer empréstimo, fizemos empréstimo aprovado pela Assembleia para fazer o Estrada Boa. Mas foi um ano, veio as enchentes, nos machucou em diversos municípios, perdemos vidas, perdemos patrimônio, enfim. Mas a gente superou isso tudo. Além disso, o governador falou da importância do apoio do governo federal para que o estado continue avançando. Eu conto com o apoio da Alesc e dos outros poderes, como sempre, como conto com o apoio do governo federal também. Santa Catarina tem uma importância muito grande para o governo federal. A gente sempre passou despercebido porque nós mandamos R$100 para Brasília e recebemos 10 de joelho em cima do milho. Isso é histórico. Não é de governo. Então é uma diferença, é uma luta política que todos nós, independentemente de partido, nós precisamos empreender para que o governo federal, não importa quem esteja, envie mais recursos para cá. Além de Jorginho Melo, o presidente da Alesc, Mauro de Nadal, comentou sobre as prioridades da casa para este ano. Um dos pontos destacados pelo deputado foi o projeto Segurança nas Escolas. Tem que haver esta boa sintonia daquilo que for decidido aqui no parlamento com aquilo que verdadeiramente o governo possa entregar para a sociedade. E nesta mesma linha de pensamento também os nossos municípios. Eles precisam recepcionar o teor dessa legislação dentro das suas legislações. Mas aquilo que votarmos aqui também tem que ser recepcionado por eles e eles terem condições de fazer a aplicação. E agora a informação é sobre futebol. O jogo do Criciúma contra o Avaí, que estava marcado para este sábado, foi remarcado para segunda-feira, dia 12. A decisão foi da Federação Catarinense de Futebol e da Polícia Militar de Santa Catarina. Isso em função de possíveis riscos com a segurança por causa do feriado de carnaval. Assim, o jogo acontece no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, a partir das 7 da noite de segunda. Já a partida entre Criciúma e Brusque, no Majestoso, pela 8ª rodada do Catarinense, passou de quarta para quinta-feira. O horário de 9 horas da noite está mantido. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando que essas e outras notícias você confere também nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e TV Primavera Criciúma no YouTube. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e depois, às 4, vem a Hora da Graça para fechar a programação. Até amanhã!